Galera, a primeira coisa que você não deve fazer de forma alguma antes de treinar é fazer uma refeição muito grande, ou seja, não faça uma refeição muito grande antes de treinar. Você vai me perguntar, Vitor, mas eu fiquei sabendo que eu tenho que comer muito, se eu não comer muito eu não vou ter resultado na academia. Bom, não é bem assim que funciona. A gente tem momentos específicos no nosso dia que a gente precisa comer um pouco mais, e um desses horários é justamente o pré-treino. A gente consome mais calorias, mais carboidratos, mais proteínas antes do treino, por quê? Justamente porque o treino vai ser uma das atividades mais pesadas que a gente vai realizar, e isso vai requerer do nosso corpo muita energia que é tida pelo nosso corpo em forma de ATP, e a gente conduz esse ATP para o nosso corpo, a gente faz esse ATP se transformar o quê? Dando carboidrato para o corpo. Então a refeição pré-treino é uma das refeições mais importantes que existem. Só que muita gente comete o seguinte erro: a pessoa tem um treino de perna, por exemplo, para fazer. A pessoa vai treinar, sei lá, 3 horas da tarde você vai treinar, e o cara vai lá e come 2h10 da tarde. Ele começa a comer 2h10, quando acabou de comer já é 2h30. Ou seja, ele está dando um intervalo de apenas meia hora entre a refeição que ele fez e entre o treino de perna. E galera, isso é muito ruim, sabe por quê? Porque quem faz a digestão, um dos principais responsáveis por fazer a digestão é justamente o nosso sangue. E quando a gente está comendo, quando a gente se alimenta, principalmente em grandes quantidades, o que acontece é que uma grande quantidade de sangue é movida e é levada para aquele local, justamente para essa nossa região da barriga aqui, a região onde vai acontecer todos os processos digestivos do corpo. Então você leva o seu sangue para essa região. E aí logo depois você vai treinar a perna. Quando a gente treina, a gente tem algo que chama pump. Acredito que você já deve ter ouvido falar dessa palavra, pump. Pump é o quê? É quando o sangue vai para determinado músculo. Ou seja, para pensar, você acabou de comer, você levou uma quantidade muito grande de sangue ali para aqueles órgãos que vão ser responsáveis pela digestão, pro estômago, pro intestino e por aí vai, sabe? Você tá levando sangue para toda aquela região. E aí, de repente, você começa a treinar, sei lá, braço ou perna, por exemplo. Você tá fazendo exercício, o seu corpo vai falar o quê? Pô, eu preciso de sangue aqui no braço dele, porque ele tá fazendo braço. Aí seu corpo vai entender, não, mas não tem como eu dar sangue pro braço, porque eu tô usando o sangue dele aqui pra fazer a digestão. Então não tem como eu te dar sangue no braço. Mas o corpo vai dar uma forma de jogar sangue pros dois locais, ou seja, você não vai ter nem os benefícios totais da digestão, a digestão não vai ser feita da maneira correta, por quê? Porque não vai ter aquele grande fluxo sanguíneo, e a gente também não vai ter grande proveito no treino, porque também não haverá um fluxo sanguíneo tão grande naquele músculo. Ou seja, é uma competição por fluxo sanguíneo. Você tá promovendo uma competição do seu corpo, onde ele vai colocar o sangue, é no treino ou é na digestão. Então essa questão que acontece no seu corpo pode fazer com que você passe mal no treino, pode fazer com que você vomite no treino. Isso acontece muito, galera. Por que muitas pessoas vomitam no treino de perna? Não é porque o treino da pessoa às vezes foi pesadaço, sabe? Às vezes é porque a pessoa comeu 1 hora antes e foi treinar. Eu, por exemplo, eu gosto muito de comer 1 hora antes de treinar, mas quando é um treino de perna, eu dou um pouquinho mais de intervalo, porque a perna é o maior músculo do nosso corpo, é o maior agrupamento muscular. E aí você vai virar e falar, tá bom, Vitor, eu entendi que eu não devo comer muito próximo do meu horário de treino, muito menos grandes quantidades de alimentos. Mas quanto tempo antes do treino que eu devo comer? Isso aí, na verdade, é uma coisa muito individual, galera, sabe? Você só vai saber realmente quanto tempo antes do treino você precisa se alimentar testando, sabe? Fazendo teste na prática. Então, o que você faz? Durante essa semana agora, se você não sabe quanto tempo antes do treino você tem que comer, você faz o teste. Um dia, por exemplo, amanhã. Amanhã você vai se alimentar 1 hora antes do seu treino e vai ver como que você se sentiu no treino. Se você se sentiu cheio, se sentiu aquele empazinado ou se você ficou de boa. Depois você testa 1h30. Depois você testa 2 horas antes do treino. Depois você testa meia hora antes do treino, sabe, cara? Para algumas pessoas funciona. Então, assim, não tem uma regra de bolo, não tem uma receita pré-definida. Mas o normal que a gente fala é para se alimentar 1 hora antes do treino. Mas quando eu digo 1 hora antes, é o seguinte: se você vai treinar 3 horas da tarde, 2 horas da tarde você tem que ter acabado de fazer a sua refeição. Não tá começando a fazer a refeição, entendeu? Então você deveria começar, sei lá, 1h50 você começa a comer, 2 horas você acabou de comer, espera mais 1 hora e vai treinar. Esse é um dos pontos e uma das táticas que mais funciona, pelo menos comigo, tá? Mas como eu falei, isso é muito individual e cabe a você testar isso.